PSOL, Partido da Luta e da Militância. Eu nunca tinha sido candidato antes, está sendo muito importante e principalmente a gente está aprendendo muito do que fazer e do que não fazer. Acho as próximas campanhas, sendo ou não candidato, vou continuar militando, sou militante, um aprendizado muito legal, muito importante. Você acorda candidato, dorme candidato, almoça candidato, as pessoas ligam, cobram, cadê a campanha? Eu não estou vendo. Você vai atrás, você respira, tem hora que você tenta desligar, mas aí eu não devia estar aqui, devia estar lá. É outro ritmo, né? Não tem nada a ver com a tua vida burocrática, de trabalho você levantar de manhã, bate o ponto, volta, e não tem horário. As pessoas olhavam assim, ficavam olhando, será que é esse que apareceu na televisão? Porque é muito rápido, né? São 20 segundos. Se alguém viu o debate ontem, claro que ia ver com mais calma. Mas em Londrina, eles cobram porque viram e porque não viram. Os amigos, os companheiros, os conhecidos. Eu nunca te vejo. E eu viro as costas, você já não está mais, é muito rápido e tal. Então, deu me ver na televisão, como a gente encara como uma tarefa coletiva e tal, a gente não tenta apagar qualquer tipo de ego, de vaidade, então não tem essa problema. Claro que, eu não vou dizer que não é legal você ver na televisão, claro, no fundo, vou aparecer agora, quero ver e tal. O meu pai era um agricultor, um colono italiano e sempre foi da oposição. Foi getulista e depois, no tempo da ditadura, era do MDB. E eu sempre fui na linha da oposição. No colégio já e depois no seminário, aí nos grupos da igreja, sempre tive uma postura progressista. Estou falando dos anos 75, 76, anos negros, assim. E agora a militância mesmo foi no movimento estudantil. Santa Maria, aí se entrou nos anos 80, participei ativamente de um grupo de oposição, de um partido clandestino, e depois me encontrei na campanha das diretas, e no diretório, mas sempre associando a questão do movimento estudantil com a vida. Eu sempre achei que a universidade, ela te dá a possibilidade de você conhecer outras coisas, não só o meu curso. Eu sempre digo que o mais importante na universidade, claro, a minha formação, fundamental, mas poder, no horário do almoço, toda sexta-feira, ver a orquestra da universidade tocar, apresentação de teatro, o Centro de Artes e Letras sempre tinha uma apresentação, alguém tocando instrumento, apresentando instrumento lá na União Universitária. Isso para mim era fundamental, era tão importante quanto as minhas aulas. E ir numa passeata, sair da passeata, ir num debate à noite, na época ainda semi-clandestinos, né? Tudo isso foi a minha formação política firme, num grupo muito sério que a gente debatia. Depois disso me formei, vim para o Paraná, continuei a militância na base do sindicato, do Sindasp, que era a base na Emater. Também tive facilidade, porque eu morava sozinho, e era uma época que tinha muita reunião em Curitiba, eu estava em Grandes Rios, no interior do Paraná. E claro, lá um lugar muito pequeno, e tinha muita reunião em Curitiba, ninguém podia vir dos companheiros, dos colegas, todos casados, filhos pequenos. E eu aproveitei, e eu podia viajar, tinha toda a disponibilidade do mundo, morava sozinho, não era casado ainda. E aí vinha muito para Curitiba, então eu juntava a questão da militância e de vir para vir para Curitiba, conhecer os companheiros e tal. Nessa época, a minha militância partidária foi um pouco... porque não existia PT na época em Grandes Rios. Foi uma época assim, tranquila, mais de estudo mesmo, muita leitura. Depois vim para Londrina, aí sim, Londrina já peguei eleição em 89. Eu trabalhava na assessoria de cooperativas na Cativa, uma cooperativa muito conservadora. Acho que eu tinha um carro, um Fusca, né, que a gente colocava o adesivo do partido e do Lula, era assim, uma coisa muito... não era provocação, mas eles achavam que estava provocando. A cooperativa, hoje se falaria do agronegócio, é uma cooperativa importante, então tinha toda essa diferença. O que eu acho mais importante, que eu tenho mais orgulho da minha militância, é que eu sempre tive um lado, sempre tive um caminho, uma clareza, o poder nunca me fascinou. Tive N oportunidades de abandonar minha coerência e ir para alguns cargos da administração, do meu trabalho. Essa é a minha luta. Eu nunca me emocionei com as facilidades. Eu acho que as conquistas vêm na luta, vêm da rua. Tento passar isso para minhas filhas, tento passar isso para meus colegas de trabalho. Eu acho que a gente está no mundo para lutar, para transformar. Se nós temos claro que
que esse sistema que está aí não nos agrada, não traz a felicidade, nós temos que construir. E no PSOL, a gente está construindo. No PSOL, com 50 anos e com o número 50, é uma simbologia. E pela primeira vez eu me senti motivado a ser candidato. Claro, com uma tarefa coletiva, os companheiros muito generosos, estamos construindo uma campanha e solidificando a nossa posição, juntamente aos movimentos sociais, e caracterizando uma campanha de esquerda, socialista, que está buscando uma transformação, um mundo melhor. E eu acho que a gente caminha para o socialismo, é a barbárie que está colocada hoje no capital. Um dos companheiros que me inspiram a militar é o companheiro Plínio, que desde o PT a gente já tem uma relação política importante, e hoje a esperança militante do Plínio, a vontade dele, a gente não tem como se esconder, como se acomodar. Eu acho que é um grande exemplo hoje para todos os militantes socialistas, o nosso candidato a presidente, Plínio da Arruda Sampaio. Em 87, o governador era Álvaro Dias, o secretário de Agricultura, Osmar Dias. Numa crise enorme na Emater, que no governo anterior, no governo Richa, tinha um secretário progressista na agricultura, que era o Klaus Germer. E aí, naquela época, a Emater, a extensão rural, trabalhava junto aos assentamentos rurais, junto com o MST, que estava nascendo também nessa época. Com a vinda do Osmar, um oligarca rural, um cara com uma visão totalmente contrária aos movimentos, tirou totalmente a Emater desse caminho e mais, expulsou, eliminou da Emater mais de 100 companheiros. Todos eles foram demitidos sumariamente. Depois, muitos voltaram, inclusive o atual presidente, que é o Bandeira, foi um dos que foi demitido, hoje está de volta na empresa. Então, eu conheço bem essa oligarquia. Depois do Álvaro veio o Requião, mas o secretário continuou o mesmo, o secretário Requião, o secretário Osmar Dias. Então, a gente tem uma convivência. Aí, estava ainda na Emater, militava no PT já, e trabalhando. Nesta eleição, entre o Requião e o Martinez, o PT puxou voto nulo, 90, 89, 90. Então, em 90... eu estava na matéria ainda, o PT, para o segundo turno, foram José Carlos Martinez e Roberto Requião. O PT deliberou, no seu diretório, nas suas instâncias, voto nulo. O PT não votou, e eu defendi na época voto nulo, pela toda a pressão que a gente tinha no trabalho. E o Sheida, na época, queria fazer a campanha do Requião. Então foi o primeiro desvio à direita do PT de algumas pessoas. Mas na época, o Nécio, toda essa turma aí, então o PT votou nulo. Então, e hoje, o Requião não mudou. Quem mudou foi o PT. Então, e há 4 anos atrás, o PT fez um esforço enorme para eleger o Requião contra Osmar Dias, que era o capeta, que era o latifundiário, que era tudo, falava exatamente o que ele é. 4 anos depois, com nenhuma mudança ideológica, nenhuma mudança de postura do Requião, esse mesmo PT apoia, nenhuma mudança, desculpa, do Osmar Dias. O PT se joga nos braços dos Osmar Dias como sendo uma candidatura fundamental para eleger o seu candidato a presidente, e isso está matando o partido. Então, eu não estou mais no PT, mas reconheço que tem companheiros da esquerda petista. Você discutir a esquerda no Brasil hoje, o socialismo no Brasil, sem discutir com os companheiros do PT, você está fazendo uma avaliação capenga. Acho que tem companheiros valorosos lá e esperamos encontrá-los, estarmos juntos a curto prazo. Então, acho que como é que eu vejo a política hoje no Paraná? São 2 campos. O campo da esquerda, que faz oposição, e o campo conservador, que não tem muita diferença entre o bloco dos Osmar Dias e o bloco do Beto Richa. Sendo os Osmar Dias uma característica fortemente rural, da oligarquia rural, e o Beto Richa, a burguesia urbana, os industriais, a cidade industrial. Não tem muita diferença. Se você lê as últimas entrevistas, a concepção, a criminalização dos meios sociais, a questão das políticas públicas de saúde, educação, são políticas que vão para o caminho da privatização, da não universalidade. Se defende, em vez da atenção básica à saúde, atenção à proteção à saúde, a construção de hospitais, que só favorece os empreiteiros, a questão dos equipamentos, que só favorece a indústria de equipamento. Não se fala nada da desigualdade social histórica do Paraná. E comento, né, que o Paraná tem muitas cidades abaixo de DH, mas nunca falam o porquê disso. E a gente sabe que a miséria, os vales da fome do Paraná, os ramais da fome, tem só
uma causa, a concentração de terra, a concentração de riqueza. Se você passa por essas grandes regiões, os famosos vales da fome, você só vê fazenda, só vê monocultura. Você não vê assentamentos, você não vê pequenas propriedades. E o esvaziamento total das pequenas cidades do Paraná. O IBGE vai mostrar esse ano o êxodo rural cada vez maior. Aí nas grandes cidades, essa mesma burguesia que expulsa os camponeses do campo reclama depois do inchaço da cidade. Mas eles estão causando isso. Então acho que é essa a questão. E o pessoal hoje, na luta pela reforma agrária, reforma urbana, políticas públicas 100% na saúde e na educação, eu acho que se coloca para a sociedade como uma alternativa real e principalmente mostrar o contraditório. O Senado ele existe para representar os estados. Então, os senadores representam o Estado e a Câmara Federal representa o cidadão. Então, o Senado, hoje, ele é visto como uma Câmara Alta que respalda ou não o que a Câmara Baixa, que seria a Câmara Federal, faz. Mas isso é um papel menor. A gente acha que o Senado tem que ter o trabalho, na essência, representar os estados. Um país territorial como o nosso, imenso, é importante dar um equilíbrio. E isso não se dá na Câmara, porque na Câmara é importante que cada cabeça seja um voto, que a representação seja radical do cidadão. Nesse ponto, os estados mais populosos terão a grande maioria dos deputados da Câmara. E os estados menos densos, do norte principalmente, terão muito poucos deputados. Isso não tem problema, porque vai representar proporcionalmente, democraticamente, na radicalidade do cidadão. E aí, algumas questões fundamentais para o território seriam exclusivas do Senado. Por exemplo, orçamento. O orçamento seria discutido no Senado, não na Câmara. E o fim das emendas. Hoje, os deputados eles têm um limite. Cada deputado pode fazer tantas emendas individuais. E tem lá um valor. E isso fazem para a educação, para a saúde, para o hospital, para a infraestrutura. Isso transforma o deputado e o senador num vereador federal, onde ele faz pequenas emendas, traz pequenos favores para os seus municípios e cada 4 anos ele vota esse município, ele trata como um curral eleitoral e ele é reeleito. Por isso, o grande número de deputados federais que são sempre reeleitos, sempre os mesmos. Porque é muito desigual, o cara fica 4 anos com esse papel de vereador federal, trazendo verbas, que são verbas da União, que não são dele, ele fala que são dele, coloca a placa, diz que ele que trouxe, né? E aí acaba não reformando as políticas. E se não é um controle social, porque ele tem o controle do prefeito, o prefeito faz a campanha para ele e se reelege. Então o pessoal defende o fim das emendas individuais. Nós defendemos, tanto para a educação como para a saúde, percentuais mínimos, que o governo hoje não aplica. O governo que gasta hoje 36% para pagar os juros da dívida e a amortização desta, entre saúde e educação não gasta nem 6% do PIB. Então, a luta pela saúde é pela emenda 29, que tenha muito mais verbas para a saúde pública exclusivamente, e na educação 10% do PIB para a educação. Essa é a luta dos movimentos, das conferências, dos conselhos, e sempre sendo políticas de Estado, não políticas de governo. Quando algum governo tem alguma ideia para a educação e para a saúde, essa ideia tem que estar inclusa na política de Estado. Que não dá para alguém vir, faz 4 anos uma coisa, outro vem, destrói, faz outra coisa. Isso tem que ter uma política pública muito clara. O Estado brasileiro tem que ter políticas claras de saúde, de educação, de assistência social, de moradia. Não dá para defender um desenvolvimento capenga, que privilegia algumas regiões, tipo a região metropolitana de Curitiba, a nossa cidade industrial. Isso, o dinheiro que foi aplicado aqui saiu de algum lugar. O esvaziamento do interior do Estado deve-se a uma opção política. Isso não é uma questão técnica, isso foi político. Trazer as grandes indústrias para a região de Curitiba foi opção política dos governos, não do Estado. Isso não foi debatido com a política de Estado. Então nós defendemos que isso seja debatido pelo Estado. E o Estado e as regiões têm que definir exatamente como é que vai ser o seu desenvolvimento. A gente usa uma frase sempre, quando discute essas questões, que quem faz parte do problema tem que fazer parte da solução. Quem mora lá no interior e está com dificuldade, ele tem que fazer parte desse processo. E região não tem vocação.
Hoje, a gente ficou sabendo esse dia que tem um candidato defendendo o Vale do Silício em Francisco Beltrão, que seria uma vocação da cidade. Quem tem vocação são as pessoas, não cidade, região não tem vocação. Região é uma área geográfica. O importante no território são as pessoas